O teu povo deseja e clama, aviva-nos. Toda a igreja deseja e anseia por mais de ti. Vem, acende o teu fogo em nós, Senhor, outra vez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que estão nos acompanhando também ao vivo pelas redes sociais, a igreja nos convida a celebrar nesse final de semana a solenidade de todos os santos. Se nós olharmos no nosso calendário, nós vamos ver que essa festa está marcada no dia 1º de novembro. Mas, devido à grandiosidade dessa festa, a igreja sempre coloca no domingo seguinte, logo depois de celebrarmos os fiéis defuntos, logo depois dos finados. Então essa solenidade e a liturgia de hoje vem nos convidar a renovar o nosso compromisso de amor e de fidelidade a Deus. Quem são os santos, senão aqueles que amaram e foram fiéis a Deus até o último minuto, mesmo diante de todas as provações que viveram? E se nós pegarmos, cada um de nós tem um santo de devoção. Se você for estudar a história desse santo de devoção, você vai perceber os altos e baixos que aconteceu na vida dele. Mas em nenhum momento o amor e a fidelidade a Deus foram abalados. Portanto, a festa de hoje é um convite para nós que ainda estamos peregrinando nesse mundo a renovar esse amor e essa fidelidade a Deus. E ao mesmo tempo, como diz a segunda leitura, a fixarmos os nossos olhos e o nosso coração onde se encontra a verdadeira
felicidade, onde se encontra a verdadeira alegria, que não é em outro lugar senão no céu. É por isso que o padre sempre diz: é preciso passar pelas experiências desse mundo, com os pés nesse mundo, mas o coração precisa sempre estar em Deus, porque Deus não nos decepciona nunca. Esse mundo nos decepciona, os relacionamentos nos decepcionam, mas Deus não. É por isso que na hora da missa, quando o padre fala corações ao alto, o que é que a gente responde? O nosso coração está em Deus. E aí a gente precisa perguntar para o nosso coração: será que ele está em Deus? Ou será que está nas preocupações desse mundo? A primeira leitura que nós ouvimos, ela foi tirada do livro do Apocalipse de São João. Para a gente só situar, quem escreveu o livro do Apocalipse foi o evangelista São João, aquele que escreveu o 4º evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele escreve o 4º evangelho, o evangelho de São João, e escreve também o Apocalipse, que é o livro seguinte, que nós chamamos de Apocalipse de São João. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E João escreve o livro do Apocalipse mais ou menos 80 anos depois que Jesus foi crucificado, quando a igreja de Cristo estava dando os seus primeiros passos. Hoje a igreja tem 2022 anos. Aqui a igreja tinha apenas 80 anos. E essa igreja de Cristo, quando ela nasce, lá junto com Cristo, lá já começam as perseguições contra essa igreja. Se nós formos ler os livros de história da igreja, nós vamos perceber que no ano 80 ou no 1º século, um imperador chamado Diocleciano, ele lança uma cruzada contra a igreja para destruir totalmente a igreja de Cristo. E quem se manifestasse seguidor de Jesus Cristo estava condenado a ser morto. Então todo mundo começou a ficar com medo, não se podia falar que era seguidor de Jesus Cristo, não se podia falar que seguia o homem de Nazaré. E aí todo mundo foi ficar. Imagine, hoje, muitos têm vergonha de falar de Cristo. Imagine se nós fôssemos perseguidos. Muitos abandonariam a fé, muitos negariam Cristo. É o que estava acontecendo aqui. Estavam deixando de lado Cristo. Então era preciso que alguém animasse de novo a esperança. E aí as visões de João vêm trazer essa mensagem de esperança diante dessa provação. E aí o que é que João diz nessa primeira leitura? João proclama a vitória do Cordeiro. Olha só que interessante, não é aquele Cordeiro que foi imolado, mas o Cordeiro Pascal, o ressuscitado. Esse Cordeiro ressuscitado, diz São João, ele transformou o caminho de morte em caminho de vida, para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que o testemunham. E essa nova vida, ela pode acontecer, diz São João, pelo martírio. O que é o martírio senão o derramamento de sangue? O que é o martírio senão gastar a vida inteira por amor a Cristo, ser martirizado, ser morto por amor a Cristo? E aí São João diz: esses lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí João vem dizer que era uma multidão imensa, que ninguém podia contar. Versículo 9 da nossa primeira leitura. O que é que João está dizendo com isso? Uma multidão imensa. Não é para outra coisa, senão para nos dizer que a salvação, ela não é só para um grupinho de pessoas. A salvação é uma oferta para todo mundo. Todos nós recebemos essa oferta da salvação.
Cristo veio abrir para nós a possibilidade de voltar para o céu. Só não vai para o céu quem não quer. Só não vai para o céu quem se apega às coisas desse mundo, achando que tudo vai acontecer nesse mundo. Deus é tão misericordioso conosco que Ele nos proporciona viver aqui o quê? 100 anos no máximo. O que são 100 anos diante da eternidade? Por isso nós precisamos buscar sempre as coisas do alto. É isso que vale a pena na nossa vida. É preciso buscar, é preciso querer, é preciso desejar as coisas do alto. Mesmo que essas coisas do alto custem muito para nós. Para muitos custa o martírio, mas essa salvação, essas coisas do alto, não é para um grupo privilegiado, é para todos. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a atravessar as lutas dessa vida, as tribulações dessa vida, as tribulações da nossa existência. Mas quando nós passamos por tudo isso, unidos a Cristo, aí João vem dizer, nós somos vencedores. Porque nós vamos trazer nas nossas mãos a palma da vitória. Sim, primeira leitura ainda. Portanto, meus irmãos, nós erramos, nós caímos, mas nós precisamos ser humildes e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E aí João vem dizer que o próprio Cristo vai derramar o seu Espírito de santidade sobre nós, sobre aqueles que se mantiverem firmes até o fim, sobre aqueles que não negarem Cristo para ser bem visto nas rodas de amizade, sobre aqueles que não negarem Cristo diante desse mundo que quer tirar o protagonismo de Cristo. Por isso nós estamos numa batalha, e nessa batalha a nossa arma é o nosso testemunho. Dizer para as pessoas, dizer para o mundo inteiro, com a minha vida, não com as minhas palavras, que eu sou um seguidor de Cristo, que eu sou um homem e uma mulher que luta pela justiça, que luta pela paz, que ama as pessoas. É essa a nossa grande arma. E com essa arma a gente transforma uma humanidade inteira. Porque Cristo prometeu que vai derramar o seu Espírito de santidade sobre aqueles que se mantiverem firmes. Portanto, olhemos para o céu, meus irmãos. Lá nós vamos encontrar Pedro, lá nós vamos encontrar Paulo, lá estão os mártires, lá estão os santos, as santas, tantos conhecidos, tantos anônimos, cujos nomes só Deus conhece. Esses chegaram lá. E de lá agora intercedem por nós e são modelos a serem seguidos. E de lá do céu também nos esperam. Por isso, nós não precisamos ter medo de sermos de Deus. Nós não precisamos ter medo de falar do Evangelho. Nós não precisamos ter medo de alimentar a nossa vida com os sacramentos, com o corpo de Cristo, com a sua palavra. Nunca perdendo de vista que o maior modelo para o cristão é o próprio Cristo, que gastou a sua vida por nós. Depois a nossa segunda leitura é a carta de São João, capítulo 3. Essa carta de São João que nós acabamos de ler, ela nos responde algumas interrogações que nós temos sobre o destino dos mortos. E diz assim a segunda leitura: se Deus, no seu imenso amor, fez de nós filhos seus, como é que Deus vai nos abandonar? Se nós somos chamados de filhos de Deus, e São João vem dizer, e nós o somos, então Deus não pode nos abandonar. Como é que um pai vai abandonar um filho? Deus não nos abandona. Ora, em Jesus, o nosso futuro está na família divina. Porque João vem dizer, nós seremos igual a Ele, lá no versículo 2. Nós seremos iguais a Cristo.
Olha só que coisa bonita, gente. Desde já, somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Ou seja, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Olha só que coisa interessante. O mundo vai conhecer Jesus olhando para nós. O mundo vai conhecer a proposta de Jesus olhando para nós, que todo domingo vamos na igreja, porque o mundo acredita que nós somos seguidores de Jesus. Mas no dia a dia, lá no ambiente de trabalho, lá nas rodas de amizade, lá dentro da família, é lá que eu preciso mostrar que eu sou seguidor. Se eu perguntar aqui quem é cristão aqui dentro, todo mundo vai levantar a mão, porque aqui é um ponto de encontro de cristãos. Mas lá no colégio, lá na empresa onde você trabalha, não é um ponto de encontro de cristãos. Portanto, é lá que você precisa mostrar com a sua vida que você é um seguidor de Jesus Cristo. É por isso que São Francisco sempre diz aquela frase célebre: falem, anunciem Jesus por onde você passar. Se for preciso, use as palavras. Ou seja, é a nossa vida que vai mostrar aquilo que nós acreditamos. E por fim nós olhamos o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 5. Esse texto que o padre acabou de ler no evangelho é conhecido como o Sermão da Montanha. Todo esse texto do capítulo 5 nos é apresentado como o Sermão da Montanha, cujos ensinamentos é para a vida cristã. Então Mateus, o evangelista São Mateus, vem nos apresentar uma nova lei que supera a antiga lei que guiava o povo. E essa nova lei, ela se dá onde? Comecinho do evangelho. Jesus subiu ao monte e sentou-se. O monte nos recorda o quê? Antigo Testamento, o Monte Sinai, que foi lá que Moisés recebeu a primeira lei, os 10 mandamentos. Agora Jesus sobe de novo ao monte e apresenta uma nova lei. É agora Jesus numa montanha que vai apresentar ao povo de Deus essa nova lei. E é essa nova lei que deve guiar todos os cristãos que estão interessados em entrar nesse reino de Deus. Portanto, as bem-aventuranças, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. Tem Bíblias, se você for ler o capítulo 5 na sua casa, pode ser que na Bíblia sua, ao invés de estar escrito lá, bem-aventurados os pobres, vai estar escrito assim, felizes os pobres. Bem-aventurados e felizes aqui se misturam. Até tem aquela historinha que a gente contava na catequese, que eu escutei da minha catequista, quando eu fiz catequese, que Jesus lá na montanha começa a dizer, felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os que choram. Só que o povo que estava lá embaixo, que era uma multidão grande, não conseguia escutar a frase inteira. Escutava só o comecinho da frase. E aí perguntar lá embaixo, o que é que Jesus está dizendo lá em cima? E aí as pessoas começaram a dizer, eu não escutei nada, eu só estou escutando que ele está pedindo para a gente ser feliz. Portanto, as bem-aventuranças, elas revelam sempre uma felicidade oferecida por Deus. A quem? Aos pobres em espíritos, aqueles que aceitam renunciar livremente os bens, aceitam renunciar o próprio orgulho e se colocam incondicionalmente nas mãos de Deus. Aqueles que chegam para Deus e falam assim, eu não tenho nada para me agarrar. Eu me coloco nas tuas mãos e o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser. Foi o Senhor que me criou. Talvez essa seja uma oração bonita para fazermos nos momentos de desespero. Ô Senhor, foi o Senhor que me criou.
Eu estou vivendo esse momento de desespero, faça-se na minha vida aquilo que o Senhor fez na vida de Maria, eu me coloco inteiramente ao seu serviço. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Senão aqueles que recusam todo tipo de violência, que são tolerantes, que são amáveis. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque estão mergulhados na dor, estão mergulhados no sofrimento, e muito dessa dor, desse sofrimento, foi causado por uma injustiça. Em seguida, aí o Evangelho começa a apresentar mais orientações, mais atitudes que o seguidor de Jesus Cristo deve assumir. E uma dessas atitudes, a primeira, é ser misericordioso, ou seja, ter o coração capaz de amar sem limites. Não é amar somente aquelas pessoas que podem me retribuir, é amar sem limites, é ser capaz de se deixar tocar pelo sofrimento e pelas alegrias do outro, ser capaz de ir ao encontro do irmão, ser capaz de estender a mão, mesmo que eles falhem contra você. Isso é ser misericordioso. Colar o meu coração no coração do outro, coração, a miséria do meu coração entra no coração do outro, e a dor do outro passa a ser a minha dor também. Ser puro de coração, ou seja, ter um coração leal, um coração honesto, que não compactua com coisas erradas, que não engana o próximo. Ser construtor da paz, ou seja, ser capaz de recusar todo tipo de violência, ser capaz de recusar tudo aquilo que causa dor no outro. É ser como São Francisco, instrumentos da paz, nesse mundo marcado pela violência, marcado pela dor, marcado pela falta de paz. Gente do céu, olha aí essa semana como é que foi, famílias sendo destruídas por causa de política. Até alguns anos atrás, a gente brigava até no dia da eleição, depois voltava tudo ao normal. Hoje não somos mais adversários, hoje nós somos inimigos. Eu acredito que o diabo deve fazer uma festa danada lá no céu, quando vê que tudo aquilo que ele sempre desejou para o povo de Deus está acontecendo. Ele colocou no meu coração que eu não preciso respeitar a opinião do outro. Se não for a minha vontade, então o outro é meu inimigo. Nós estamos construindo não o céu aqui nessa terra, nós estamos construindo uma filial do inferno, porque nós estamos embarcando na onda do inimigo. Nós precisamos pedir a todo instante que Deus nos conceda essa graça de não olhar o outro, que não pensa como eu, como inimigo, mas como um irmão que está caminhando para o céu do jeito dele. Senão nunca nós vamos resolver esse problema. Vai durar mais 4 anos essa briga e depois vai começar tudo de novo. E aí quando nós resolvemos voltar atrás, já vai ter muitas feridas que não vão ser capazes de cicatrizar. O mundo vem nos dizer assim, Jesus vem nos dizer assim, felizes os pobres em espírito. E aí o mundo vem nos ensinar assim, feliz aquele que tem dinheiro, que compra influência. Jesus vem nos dizer, felizes os mansos. Aí o mundo vem colocar no nosso coração, felizes os que respondem na mesma moeda, respondem violência com violência. Jesus vem nos dizer, felizes os que choram. O mundo vem nos dizer, felizes os que não têm motivos para chorar. Jesus vem nos dizer, felizes os que são misericordiosos. O mundo vem nos dizer, felizes os que não se deixam comover com o sofrimento do outro. Jesus vem nos dizer, felizes os sinceros de coração, e aí o mundo vem soprar nos nossos ouvidos, felizes quando vocês aprenderem a mentir, a fingir, para tirar proveito do outro. Jesus vem nos dizer, felizes os que constroem a paz. E aí o mundo vem nos dizer, felizes os que não têm medo de guerra.
E aí nós podemos perguntar para o nosso coração: quem é que está com a razão? Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.